Fala empreendedor, hoje falaremos sobre a saga da família Matarazzo até a morte em 1837. Casa onde nasceu Matarazzo, em Castellabate, província de Salerno, Itália. Chegando ao Brasil, estabeleceu-se na cidade de Sorocaba atuando no comércio de secos e molhados onde, tempos depois, abriu uma companhia de produção e comércio de banha de porco. Dizem que ele trouxe da Itália a banha para esse fim. Será? Francesco Antônio Matarazzo nasceu em 9 de março de 1854, primogênito de 9 irmãos. Era filho do médico e comerciante Costabile, falecido em 1873, com Mariângela. O sobrenome familiar, de origem greco-sarracena, significa rocha forte, e o jovem Francesco fazia jus a ele, era musculoso e alto. A calvície prematura o fez optar por raspar os cabelos. Pai de Francesco Matarazzo. Vejam que lindo! Uma descendente da família publicou esta foto em uma página de um grupo de Castellabate e escreveu: "E minha tataravó Mariângela com seus filhos, incluindo Francesco e Nicola meu bisavô." Apesar de ser um dos homens mais poderosos de sua época, Matarazzo era simpático. Não era dado a grandes ostentações, ao contrário de alguns de seus descendentes, conhecidos como esbanjadores. Em 1924, em Nápoles, o conde deu provas disso ao encomendar um terno na sua alfaiataria preferida. O alfaiate estranhou, dizendo que um filho do industrial havia passado lá mais cedo e mandado fazer não um, mas 6 trajes. Matarazzo não titubeou: "Ele tem pai rico, eu não." Ao chegar ao Brasil, aos 27 anos, acompanhado de sua companheira Filomena e de 2 filhos, ele já tinha uma década de experiência no comércio. Além disso, trazia consigo economias equivalentes a algo entre 30 mil e 50 mil dólares, em valores atuais, não se fundamenta, portanto, a versão de que Matarazzo teria chegado pobre ao Brasil. Mas o jovem comerciante perdeu boa parte de seu patrimônio logo ao aportar aqui, em dezembro de 1881. No Rio de Janeiro, por um descuido no desembarque, ele viu naufragar 2 toneladas de banha de porco que havia trazido da Itália para vender aqui. Nos primeiros tempos de Brasil, ele comprava pessoalmente os porcos, extraía e embalava a banha, despachava-a em sua própria tropa de mulas ou a vendia em seu armazém. A produção caseira em poucos anos daria lugar a grandes fábricas, e as mulas seriam substituídas por caminhões e navios. Em 1890, veio para São Paulo e, com os irmãos Giuseppe e Luigi, criou a empresa Matarazzo e Irmãos e começou a importar farinha de trigo dos Estados Unidos. No ano seguinte, formou-se a Companhia Matarazzo S.A. que já contava com 41 acionistas minoritários. Em 5 de março de 1900, Francesco Matarazzo inaugura sua primeira unidade industrial em São Paulo, o Moinho Matarazzo na rua Monsenhor Andrade, no Brás. Em 1900, com dificuldades de importação do produto, Francesco construiu um moinho na cidade de São Paulo. A partir desse momento, seu império empresarial se ampliou velozmente, chegando a reunir 365 fábricas por todo o território nacional, e outros negócios como portos, estaleiros, metalúrgicas, moinhos etc. O resultado do grupo era um dos maiores do país. Neste período, 6% da população paulistana dependiam de suas fábricas. Em 1911, o conglomerado passou a se chamar Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, IRFM. Uma imagem clássica na paisagem paulistana até o início dos anos 1990, o logotipo das IRFM desenhado e pintado sobre azulejo. Slogan: Fidelidade, Honra e Trabalho. A IRFM foi responsável pelo lançamento de diversos produtos que se tornaram muito populares, como os óleos Maria e Salada e a marca de massas Petibon. A empresa também foi o primeiro representante de vendas dos automóveis Fiat no Brasil. Em 1928, Matarazzo participa da fundação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP. Além de mostrar a grandeza de seu império, os anúncios graciosos mostram a cultura de uma época. Em 1920, foi inaugurado o Complexo Industrial da Água Branca, na zona oeste de São Paulo, em uma área com 100 mil metros quadrados. O local caracterizava-se por suas imensas chaminés de tijolos, que podiam ser avistadas a centenas de metros de distância.
Este foi o primeiro parque industrial paulista com noção verticalizada de produção. Matarazzo também se fez presente em várias áreas sociais. Foi ele que comprou o Parque Antártica para o Palestra Itália. Sobre a compra, o site da Gazeta Esportiva conta que, em 1920, respaldado pelas indústrias Matarazzo, o clube comprou o campo de futebol e grande parte do terreno do Parque Antártica por 500 contos de réis, uma verdadeira fortuna à época. O Palestra Itália, então presidido por Menotti Falchi, se comprometeu a pagar metade do valor à vista e o restante em 2 prestações anuais de 125 contos de réis. 26 de abril de 1920, cheque da primeira parcela da compra do Parque da Antártica pelo Palestra Itália. Ele também financiou a construção, em 1904, do Hospital Matarazzo, na Bela Vista, nos arredores da Paulista. Trata-se de um conjunto de prédios em estilo neoclássico que foram tombados em 1986, como bem cultural de interesse histórico-arquitetônico. O hospital e a propriedade faliram, encerrando suas atividades em 1993, permanecendo fechado durante 20 anos. Em 2011, o imóvel foi adquirido pelo grupo francês Allard e está em processo de restauração. Claro que Matarazzo recebeu várias homenagens e títulos, mas a maior veio o rei da Itália, Vítor Emanuel III, que lhe concedeu o título nobiliárquico ao muito honorável Conde Matarazzo em reconhecimento aos auxílios milionários, ofertados em dinheiro e mercadorias, que enviava ao país natal durante a Primeira Guerra Mundial. Estabelecido na capital, Matarazzo tratou de resolver uma pendência antiga, já aos 41 anos, casou-se com Filomena, em setembro de 1895, numa cerimônia simples. A essa altura, o casal já tinha mais de 2 décadas de convivência e 9 filhos. Em 3 anos, a família se mudou para um enorme palacete, a segunda casa a ficar pronta na recém-inaugurada Avenida Paulista. Não havia mais nenhuma dúvida, que Matarazzo fazia parte da nata da sociedade paulistana, de sua garagem sairia, no futuro próximo, o elegante Packard, carro com a placa número 1 da frota municipal. Sua importadora não parava de crescer. Francesco Matarazzo casou-se com Filomena Sansevieri, com quem teve 13 filhos: Giuseppe, Andrea, Hermelino, Teresa, Mariângela, Atilio, Carmela, Lídia, Olga, Ida, Cláudia, Francisco Matarazzo Júnior, sucessor do fundador, e Luiz Eduardo. Família Matarazzo posa na frente da casa da Avenida Paulista. Em 1896, a primeira residência Matarazzo começou a ser levantada na Avenida Paulista. Projetada pelos arquitetos italianos Giulio Saltini e Luigi Mancini, em estilo eclético, a casa permaneceu no local até o início dos anos 1940. Na foto abaixo, a casa é mostrada em 1910, imagem publicada no acervo iconográfico Pioneiros e Empreendedores, USP. Anos depois, nos anos 1910 e 30, a casa foi adaptada com uma série de mudanças, a partir das aquisições de novos terrenos ao redor e com a construção do nível superior. Nesta primeira fase, a mansão servia como residência do Conde Francesco Matarazzo. Trazemos uma figura que descreve a cronologia da construção da mansão, que foi publicada com o título A Urna Obra Brasileira do Circolo de Marcello Piacentini, e a Vila Matarazzo, de autoria de Marcos Tognon. Na condição de homem mais rico do país e do italiano mais rico do mundo, com uma fortuna de 20 bilhões de dólares, Matarazzo morre em 10 de fevereiro de 1937, após uma crise de uremia. Na época tinha a 5ª maior fortuna do planeta. Seu enterro atraiu uma multidão calculada em 100 mil pessoas, numa época em que a população da cidade era de 1 milhão de habitantes. O funeral do empresário, morto em 1937, levou 100 mil pessoas às ruas. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal e um grande abraço!